Graça e paz, boa noite. Deus abençoe a todos. Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus conforme se apresenta no Evangelho de Mateus, capítulo 11. É um texto muito conhecido dos ensinamentos do Senhor Jesus, versículos do 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que Ele nos abençoe nesse momento de breve reflexão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo ou minha canga, como diz na outra versão, e aprendei de mim. É o convite de Jesus aos aflitos, né? É o chamado do Senhor para que recebamos o perdão, que recebamos a paz, para que experimentemos o amor, a alegria, a felicidade, a plenitude da graça gratuitamente oferecida para nós por Jesus Cristo. O convite é maravilhoso, o convite é fantástico, mas eu estava pensando aqui, né, onde eu encontro a expectação, onde eu encontro o lamento, a apresentação, o choro, o clamor, o desespero do aflito. É a resposta do Senhor Jesus aos aflitos, aos cansados, aos sobrecarregados. Mas onde eu encontro na palavra de Deus a pergunta, o lamento, a dor e a angústia? E folheando aqui, eu encontrei o Jó, nosso amigo Jó. Lamento muito, Jó, pela sua vida, pelo seu sofrimento, pela sua perda, pelas suas aflições, pela sua angústia. Mas foi Deus agindo na vida de um homem para que milhões e milhões de outros pudessem, através da expressão desesperada desse homem, encontrar aquele que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, os aflitos, os desesperados. A pessoa que está prestes a procurar o agiota, a pessoa que está prestes a aceitar a proposta indecente, imoral, abusiva, absurda. Mas a necessidade é grande, a preocupação é grande, o desespero é intenso. Como obter sustento, como obter alimento, como sair dessa desgraça, porque a pessoa se sente não agraciada, não amada, como se o próprio céu, como dizem alguns, né, se tornasse um céu de bronze. Jogam de volta as nossas palavras, as nossas orações, o nosso clamor. Nada ultrapassa, como se o próprio Deus se tivesse tornado nosso inimigo, nosso adversário, e estivesse usando todo o poder dele para, de alguma maneira, boicotar as nossas vidas, a sensação provocada, produzida pela aflição, pela angústia, pelo desespero, pelo medo, essa não é uma ilusão satânica, é sofrimento, é dor, mas a opressão satânica cria essa perspectiva invertida, comprometida, corrompida. E nós temos em Jó aqui a oração do aflito, a oração do desesperado, o clamor, a reclamação, a manifestação dura, grosseira, mas totalmente verdadeira, porque emana dos lábios de um homem que praticamente perdeu tudo. E aqueles que ele pensou que trariam a ele algum conforto, alguma paz, tenha bom ânimo. Deus vai te livrar desse mal. Haverá
uma solução de Deus, não. Você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você errou, você falhou, você decepcionou os céus, você decepcionou a família, você decepcionou a igreja, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. É só insulto, é só afronta, é só acusação, ainda que sejam verdades, ainda que fossem. Há esperança, porque aquele que convida, o nosso Senhor Jesus, ele não faz uma oferta falsa. O oferecimento é totalmente você, aflito, cansado, desesperado. Vinde a mim. Eu tenho descanso, eu tenho refrigério, eu tenho alívio, eu tenho paz, eu tenho cura, eu tenho perdão, eu tenho uma nova vida para você. Aí eu encontrei na oração de Jó, nas palavras de Jó, no debate de Jó, não bastasse estar sofrendo, ter perdido tudo, ainda estava enfrentando um debate, um julgamento, né, um julgamento de ódio, um julgamento do caráter, um julgamento de tudo. E a convicção se formava contra ele. Jó, você está errado. E temos aqui a palavra de Jó no capítulo 30, que ele descreve o que ele está vivendo de maneira intensa, sincera, honesta, ainda que exagerada ou equivocada em alguns pontos, ao atribuir a Deus o sofrimento e a dor. A mentalidade do povo daquela época, né, era reconhecer Deus em todos os atos, todos os fatos, todos os acontecimentos. Né? Era uma maneira de enxergar assim, você faz o correto, você é abençoado. Se você é abençoado, se você é próspero e rico, é porque Deus está agindo. Se você está sofrendo, está doente ou está morrendo, é porque Deus te abandonou. Havia esse e pensamento esse que até hoje invade a vida de muitas pessoas. Por isso que alguns preferem fingir ao invés de expressar a sua angústia como fez Jó. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo... Não, não tá bom, não tá bom. Não tá tudo bem. Jó está dizendo aqui. Eu perdi meus filhos, eu perdi minhas filhas. Eu enterrei todos aqueles a quem eu amava. Eu perdi os bens. Eu perdi minha honra, minha dignidade. Estou sendo tratado como se fosse lixo. Um animal é mais respeitado do que eu. Olha o que diz Jó aqui. Sobrevieram-me temores horríveis. Vejo a minha dignidade sendo varrida pelo vento. Meus sentimentos de paz e segurança se desfizeram como uma nuvem do céu. Eu estava ótimo. Agora me sobreveio o medo, o desespero. A minha dignidade é um homem que está ali praticamente nu, porque está enfermo, ele está na cinza, para proteger o corpo. O corpo não suporta a roupa. Você vai visitar alguém no hospital e a hospitalização é uma coisa terrível na vida de qualquer pessoa, e toda pessoa que passa pela internação sofre um sentimento de, de, de ser tratado como paciente, infantilizado, né? A pessoa é despida, é colocada numa cama, é cuidada por estranho, é claro, cuidada de forma amorosa, responsável, coerente, mas a pessoa se sente, em alguns momentos, insegura, porque é uma roupa que mal cobre e está exposto ali aos olhares, à avaliação. Jó nem isso teve. Ele estava se revolvendo na cinza, porque na cinza ele tinha algum mínimo conforto à dor do seu corpo, aos ferimentos do seu corpo, exposto como um animal. Roubaram-lhe a dignidade,
romperam-se diante dele todos os temores, todos os terrores que podem passar pela mente de um homem ou de uma mulher. Ele está exposto diante de todos como um espetáculo, ridicularizado, zombado. As pessoas passavam e cuspiam nele. As pessoas têm prazer, a sensação de nojo, de desprezo, ele era forçado a contemplar isso, que não havia lugar para ele na sua dor. Ele continua dizendo: e agora vejo a minha vida definhando, estou preso a dias de sofrimento, a própria noite penetra os meus ossos, minhas dores me torturam sem cessar. A aflição, a angústia física, mental, psicológica, era como se o terror, como se as trevas tivessem invadido o meu ser. Roubaram a minha paz, roubaram a minha alegria, roubaram a minha vida, mas não me mataram. Estou vivo, mas o que eu sinto não é vida, é morte. E em seu grande poder, Deus agarrou-me pela garganta com tanta violência que desfigurou toda a minha roupa, toda a minha carne, todo o meu ser. Aperta-me com a própria gola da minha túnica, lança-me na lama e me vejo reduzido a pó e cinza. O sofrimento é tanto, a humilhação é tanta, que parece que o próprio Criador o agarrou e jogou na lama. O próprio Deus parece que se voltou contra ele, é a sensação que ele tem. É o que a mente dele, já perturbada, angustiada, desesperada, consegue refletir e expressar. Em Deus eu tive a paz, em Deus eu tive a alegria, em Deus eu vi os filhos e filhas, em Deus eu vi a riqueza, a prosperidade, em Deus eu vi o respeito, em Deus eu fui apto a ajudar, a aconselhar, em Deus eu fui útil, em Deus eu me senti vivo, em Deus eu senti paz e amor, e agora, num só dia, tudo isso é retirado da vida desse homem. E a mente dele, o coração dele se perturba. A Bíblia diz: em tudo o que aconteceu, Jó não pecou. Não negou a Deus, não amaldiçoou a Deus. Mas quando ele é confrontado pelos próprios amigos, no espetáculo, diante das pessoas que outrora o respeitavam e agora zombavam, olha o que virou Jó. Ó, tão famoso, tão rico, tão poderoso, agora aí, ó, pedaço de carne podre, comido vivo pelos vermes. Que é isso, hein, Jó? Que você fez, hein, Jó? Que você aprontou para Deus lançar sobre você tudo isso? Que as pessoas falavam, que as pessoas murmuravam e não faziam questão de falar baixo, porque ele agora não significava nada. Ele era menos que nada. E ele expressa essa intensidade desse desespero, dessa aflição, como se o próprio Deus o tivesse atacado. Clamo a ti e não me respondes, coloco-me em pé e não atentas aos meus rogos. Tornas-te insensível à minha pessoa e com a força da tua mão me espancas. Me ergues sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e me dissolves em meio à tempestade. Entendo que me conduzirás à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Deus tornou-se meu inimigo, Deus está querendo a minha morte, Deus está querendo arruinar a minha vida. E não tinha ninguém para dizer: Jó, não é nada disso.
o ajudador que ele desejava, o redentor com o qual ele sonhava. Não havia ninguém para proclamar ou para anunciar: Jó, tenha paciência, Jó, se acalma. Jó, Deus não amaldiçoou você. Jó, Deus não deixou de ouvir as suas orações, a sua dor. Deus não deixou de ouvir o seu lamento, o seu sofrimento. Não é estranho aos olhos de Deus aquele que se compadece, aquele que te ama, aquele que te criou, jamais se esqueceu de você. Tem um propósito que nesse momento agora você não consegue entender, você não é capaz de discernir, tal qual Jó. Quando a angústia, o desespero, o medo, a aflição invade a vida, a mente, corrompe a saúde, a integridade física, aquilo que a pessoa julgava ou considerava importante ou fundamental para a sua existência ou para a expressão da sua vida de fé, o seu ambiente familiar, social, quando é rompido, quando é atacado, quando é destruído, muitos se desesperam no mesmo nível de angústia apresentado por Jó. Mas nós temos o conhecimento que Jó não tinha. O Redentor, o Salvador vive. Cristo vive e se importa antes da sua dor. Ele já te convidou. Venha a mim. Antes do seu cansaço, da sua aflição, do seu desespero, ele já disse: venha a mim. Você que não tem dinheiro, você que não tem saúde, você que não tem mais credibilidade, você que roubaram a dignidade, venha a mim, venha a Cristo, a fonte da vida. Aquele que pode todas as coisas, aquele que fez o que para nós era impossível. Trazer a verdade do amor de Deus. Porque compreender que Deus é justo, isso não é difícil. Compreender e aceitar que Deus é santo, isso não é difícil. Entender que Deus é todo-poderoso, não é difícil. Aceitar que Deus nos ama até mesmo nesse nível de sofrimento e angústia, isso parecia impossível. Isso parecia impossível. Mesmo que os profetas tenham falado, tenham proclamado, tenham anunciado, até que Cristo veio e morreu por nós e ressuscitou. E enviou o seu Espírito, só aí, essa perfeita alegria, essa paz, que alguns experimentavam, é agora disponibilizada para todos. Mas eu não creio. Não, nesse momento, mova-se na sua dor. Eu não sei se Deus se importa, eu não sei se Jesus se importa, eu nem sei se esse Jesus vive. Nesse momento, seja movido pela sua dor, pelo seu desespero, pela sua angústia. Arrisca. Você já perdeu tudo. Tal qual Jó. Pode não ter perdido os filhos. Não foi orfanado dos seus filhos ou dos seus pais, mas o amor, o respeito, a confiança acabou. Você não perdeu os seus bens, talvez você tenha preservado os seus bens, mas a satisfação em possuir, em ter, se foi. A alegria se foi. A bondade se foi. O amor se foi. Como que uma tempestade que passa e levou. Roubaram a minha alma, cadê a minha alma? Cadê a minha vontade de viver, a minha alegria de viver? Roubaram-me. Venha roubado mesmo. Traído, enganado. Esquecido, desamparado. Venha a Cristo.
na sua aflição e angústia. Venha nem que seja duvidando. Venha nem que seja com raiva, com ódio. Mas venha a Cristo, para que Ele possa tocar em você e transformar o seu viver. Você reencontrar o amor, a paz, a alegria, o perdão e a comunhão com Deus, de forma independente às circunstâncias da sua vida e do seu viver. A oração do aflito foi ouvida e respondida pelos céus na pessoa de Jesus Cristo. A oração do desamparado, o clamor do rejeitado, da pessoa dominada pela raiva, pelo ódio, atacando e sendo atacado, a sua vida foi vista, a sua dor foi entendida e a resposta foi dada em Cristo Jesus. Em verdade, não há quem me dê a mão, em verdade, não há quem dê a mão ao homem que cai em desgraça. Mentira! 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 Jó mediu o mundo pelo seu estado de abandono. Jó mediu a humanidade pela sua dor e aflição. Ainda que não houvesse entre eles alguém que estendesse a mão ao homem que caiu em desgraça, o Senhor Deus amou os desgraçados, os perdidos, os condenados. Deus amou o mundo com o mundano, com os pecadores nele, com os desgraçados nele, porque a graça e o amor de Deus se manifestam em Cristo Jesus. Os céus estendem a mão ao homem que caiu em desgraça. Os céus apresentam a oferta de salvação ao homem que compreende a situação de desgraçado, de que tem vivido, apesar das circunstâncias boas da sua vida, em desamor com Deus, incapaz de experimentar o amor de Deus, se lançando aos amores mundanos, às paixões mundanas, às experiências mundanas, à espiritualidade mundana, à religiosidade mundana, à ambição mundana, ao ódio mundano. Porque o mundo não é capaz de expressar o amor de Deus, como Jesus Cristo expressou. Em verdade, não há quem dê a mão ao homem que cai em desgraça, nem mesmo quando este, em seu momento de ruína e aflição, grita suplicando por ajuda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Jó está pensando em Jó. Porque a vida destruída foi a vida de Jó. O corpo tomado pela doença e pela certeza da morte é o corpo de Jó. Na direção de Jó se estenderam mãos acusadoras, mas na sua não. Na sua mão, o próprio Cristo oferece a você a ajuda para te libertar da angústia, da dor e da aflição. Ora, não chorava eu por causa dos que passavam necessidade. Quantas vezes minha alma se angustiou pelos pobres e aflitos. Aí Jó começa a descorrer a sua própria virtude, os seus valores, a sua correção, dizendo que não estavam tratando, que não estava recebendo o tratamento que ele dispensava às pessoas que sofreram muito menos do que ele estava sofrendo. Mas essa é a mente de Jó, essa é a convicção de Jó, esse é o momento de Jó. Porque no próprio livro de Jó mostra Deus se revelando, Deus corrigindo, Deus chamando a atenção para a verdade. Meu irmão, o desespero, o medo, a angústia, a aflição não precisam dominar a sua vida e a sua mente. Há socorro em Jesus Cristo.
Há esperança em Jesus Cristo. Há uma nova vida em Jesus Cristo. Há uma nova compreensão de si mesmo, do mundo e do amor do Pai em Cristo Jesus. Não se esqueça do convite de Cristo Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que o amor de Deus, que a paz de Deus alcancem a sua vida e te tragam alegria, fé e esperança. Boa noite.